falar sobre ela, porque tem umas questões ali muito pesadas, viu? Eu falo a lista como é que chama? Lista de proposições. Vamos marcar para a gente tirar algumas dúvidas sobre ela? Fazer uma extra, sei lá. Vamos combinar um horário? Eu acho que sexta-feira agora ainda dá tempo, né? A prova vai ficar disponível até o domingo. Sexta-feira agora seria uma boa. A gente marca um horário na sexta-feira. Eu acho que eu dou aula na sexta até 3h30. Igual com vocês aqui. Até 3h30. A gente pode ficar de 3h30 às 4h30, sei. Perfeito. O professor Valfrido termina também por volta desse horário. Vai dar certo. Sai de uma e entra no outro. Aí de 3h30 às 4h30 a gente marca para tirar algumas dúvidas. Pode ser? O senhor abre o Meet? Sim, sim. Combinado, então. Só me lembra que eu acho que eu vou esquecer, viu? E esse próximo agora? Quanto dá esse aqui? Dá 2/8. Quanto? 2/8. Deixa de onda. Quanto dá 1/2 mais 1/6? Hein? 1/8. 1/2 mais 1/6. 1/2 é o mesmo que 3/6 mais 1/6, 4/6, 2/3, né? Essa soma dá 2/3. Essa aqui. Professor, não entendi o porquê da 3. Oi? Não entendi. O quê? Essa segunda questão, segundo exemplo. Essa aqui é a soma dessas duas frações, Cidade. 1/2 mais 1/6. Você tira o MMC, aí 6 por 2, 3, vezes 1, 3. 6 por 6, 1, vezes 1, 1. Está 4/6, que eu simplifiquei e resultou em 2/3, entendeu? Aí eu estou colocando só o resultado final. A terceira aí dá 3/4, professor? 3/4, dá 3/4. E a próxima, hein? 4/5. Mas tu não fez a conta não, né? Tu já está tentando ver um padrão. Estou deduzindo. Mas dá 4/5. Pois é, olha que interessante, né, gente? O resultado dessa operação aqui é 1/2. Dessa operação aqui é 2/3. Dessa aqui é 3/4. Dessa aqui é 4/5. A pergunta, isso dá sempre certo? Ou tem uma hora em que isso não dá certo? Como é que eu consigo garantir que essa informação, o Emerson, né? Isso. O Emerson disse que era 4/5, mas ele usou a intuição dele. Usou a intuição e fez uma análise dos valores que estavam dando. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Então, aqui, 4/5. A próxima conta, sabe quanto vai dar? 5/6. Perfeito. E a pergunta é, como é que eu consigo me convencer de que isso acontece sempre? Porque é o seguinte, existe um raciocínio lógico chamado indutivo, certo? Esse raciocínio lógico indutivo, ele é um raciocínio lógico incoerente. Por quê? Porque você, a partir de algumas informações prévias, preliminares, você tenta generalizar uma situação. Você sabe que hoje acontece demais isso. Não é só em matemática, em qualquer canto.
Não é verdade? Por exemplo, você vê lá, duas pessoas falaram mal da mesma pessoa. Ah, João falou mal de Antônio. Francisco também falou mal de Antônio. Então, Antônio não presta. Você, com duas informações sobre uma pessoa, já descreveu ela por completo. Já deduziu tudo dela. Ou seja, a gente, com algumas primeiras informações, será que a gente consegue concluir um caso geral? Esse é o chamado raciocínio indutivo, raciocínio que não deve ser adotado. É aquele em que, a partir de algumas informações iniciais, a gente tenta generalizar, partir do particular para o geral. E isso não é conveniente. E aí, como é que a gente consegue concluir que isso é verdadeiro sempre? Que argumento matemático a gente utiliza para concluir que isso é verdadeiro sempre? Coisas desse tipo podem acontecer para todos sempre, mas também pode ter uma hora em que acaba. Pode ter uma hora em que para. Eu vou escrever um polinômio aqui, do segundo grau. P de x igual a x ao quadrado menos x mais 41. Aí sabe o que eu queria que você fizesse? Queria que você fizesse uma tabela com os primeiros valores, tá? Em que x fosse um número primo. Aí nessa tabela eu quero os valores de x e os valores da imagem de x, certo? X e da imagem de x. Você faria as substituições aqui, ó. Em que o x fosse um número primo. Na realidade, eu vou pedir para que você pegue os primeiros números naturais mesmo, para x, tá bom? Então, eu vou colocar aqui essa linha, essa coluna como sendo os valores de x e essa aqui como sendo os valores de p de x. Pensa aqui em x como sendo um número natural, tá legal? X como sendo um número natural. Se o x for 0, 1, 2, 3, 4, com esses valores, quais os valores das imagens? Vamos calcular aí? Dá para de cabeça, não dá? Quando o x for 0, o resultado de P de 0 é quanto? De cabeça aí. 41. 41. Quando o x for 1? 41. Se o x for 2? 43. Se o x for 3? 47. E se o x for 4? Sabe que essas imagens são todas números primos? Se o x for 4? Eu acho que é 53, se não estiver errado no cálculo. Vou insistir em mais uma. Se o x for 5? 66. Não, 61. Não. Se o x for 5, dá quanto? 61. Isso. Cara, isso aqui, ó,
é primo, é primo, primo. Caramba. Olha, as imagens, todas números primos. Será que isso acontece sempre? Será que independente... A gente tem uma hora em que não dá primo? Uma curiosidade igual essa. Esse é um padrão, do mesmo jeito. Os resultados estão todos dando números primos. Será que tem uma hora que não dá primo? Para n igual a 6, dá 71, que é primo. Para n igual a 7, 83, que é primo. Se n for igual a 8, 97, primo. Se n for igual a 9, 113, primo. Se n for igual a 10, 131, primo. Se n for igual a 11, 151, primo também. Se n for igual a 12, 173, também é primo. Caraca! E aí, eu vou ficar testando. Ou seja, a gente precisa de um tipo de argumento matemático que nos convença que coisas desse tipo valem ou não para sempre. Certo? É claro, se você encontrar um valor de x que não torne isso aí número primo, você já destrói. Né? Por exemplo, 41. Se você colocar x igual a 41, sabe quanto é que dá o p de x? — 41 ao quadrado menos... dá 41 ao quadrado, né? Porque isso aqui corta com esse, né? É 41 ao quadrado, que não é primo. Tá vendo? Esse polinômio, ele é famoso, gente. Ah, eu conhecia não, mas é famoso. Ele é conhecido como polinômio de Euler. Se você substituir x por números naturais que vão do 0 até o 40, todos eles são números primos. Todos eles. Aí chega no 41, não é? Quer dizer, você chegou no momento aqui, ó. Cara, se você fosse insistir em simplesmente fazer algumas substituições, você ia perceber que de forma é como se o método lhe cansasse. Você ia se cansar e ia se convencer pelo cansaço de que aquela propriedade era verdadeira, de que sempre ia dar primo. Você vai testando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 30, 38. Chega até o 30 e você diz, caramba, se até o 30 deu primo, vai ser primo para sempre. No 41 não é primo. Essa informação, 3 sobre 4, 4 sobre 5, 5 sobre 6, uma generalização para ela seria assim, para essa daqui. 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3. Aí quem é que está multiplicando embaixo? Um número e seu vizinho, não é? 1 sobre n, que multiplica n mais 1. Aí percebe quem é o resultado final? É esse sobre esse. Esse sobre esse. Esse sobre esse. Esse sobre esse. Essa informação, ela é verdadeira. Já essa aqui não é. Mas todas duas, elas têm experiências iniciais que tentam comprovar uma característica. Tentam comprovar alguma propriedade. Essa daqui, ela vai ser sempre verdadeira. Essa aqui não. Essa aqui eu já arrumei uma contraprova, né? De que não vale. Essa aqui eu não arrumei ainda. Mas mesmo sem arrumar uma contraprova, como é que eu consigo me convencer de que isso é verdadeiro para todos os números naturais? Independente do n natural, isso aqui sempre vale. Como é que eu me convenço disso? Foi quando surgiu a ideia de formalizar
o conjunto dos números naturais. E essa formalização se dá a partir da apresentação do que a gente chama de axiomas de Peano. Certo? Axiomas de Peano. Aí eu vou precisar apagar esse lado aqui, gente, para poder fazer a apresentação inicial ali. Tudo bem, professor. Pode apagar. Beleza. Eu não sei se vocês conseguiram captar essa ideia inicial que eu passei aqui, da necessidade da gente conseguir bater o martelo e dizer, essa propriedade vale sempre, essa aqui não vale. Então, eu preciso de um tipo de argumento para comprovar que algumas propriedades sempre são verdadeiras e que outras eu posso mostrar que não são. Né? Então, para isso, se formalizou o conjunto dos números naturais com os axiomas de Peano. Gente, Peano, na realidade, é Giuseppe Peano, um italiano, né? Pelo nome dá para perceber. Tá? Um italiano aí que viveu de 1858 a 1932. Vou colocar aqui certinho para vocês. Se fizer a continha aí, dá exatos 73 anos. Tá? E esse foi um período em que a matemática viveu a sua formalização. Então, muita coisa era estudada, era apresentada, era trabalhada, só que não existia uma formalização com relação a muita coisa que era estudada em matemática. Então, coisas simples como os números naturais, se eu me pergunta para você quem são os números naturais, então, muito fácil, os números naturais são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí é quando a gente aprende desde pequenininho, é desse jeito. A partir de hoje, a gente vai ter uma concepção diferente de quem são esses números naturais. Certo? A partir dos axiomas de Peano. Todo mundo lembra o que é axioma, não é? Axioma é uma verdade que você admite sem ter a necessidade de você comprovar que ela é verdadeira. Ela é uma verdade que ela vem meio que da intuição ou da necessidade de que aquilo seja de fato verdadeiro. Tá? Beleza? Então, axiomas de Peano, quantos são? São 4 axiomas. O primeiro deles. Primeiro axioma de Peano, chamado de axioma 1. O primeiro axioma tem muita gente que associa, que enumera, que enuncia de formas variadas, certo? Esse axioma ele vai dizer para a gente que todo número natural ele tem um sucessor, certo? Aí, essa frase, né, todo número natural tem um sucessor, isso não é verdadeiro, né? Todo número natural tem um sucessor, certo? Isso é verdadeiro, e olha como é que um matemático enuncia essa frase. Existe uma função S de NN
definida por S de N igual a N mais 1. Aqui a gente diz que S de N é o sucessor de N. Aqui, dizemos que S de N é o sucessor de N. Então, a primeira informação, bem simples, né? Todo número natural tem um sucessor. E para isso, o que eu fiz? Eu defini uma função chamada S, que associa cada número natural N ao seu sucessor, N mais 1. Conseguem entender essa tradução, gente? A palavra sucessora associar a uma função chamada Sn igual a N mais 1. E isso vale para todos os naturais. Tá? Então, o primeiro axioma de Peano diz, vamos organizar aqui esse conjunto dos números naturais. Primeira coisa que a gente vai dizer é que todo número natural tem um sucessor. Certo? Segundo axioma. Esse sucessor, ele é único. Esse sucessor, ele é único. Por exemplo, diga um número natural qualquer, 11. Só existe um sucessor para o 11 chamado 12. Não existe outro. Esse sucessor é único. Certinho? Como é que eu digo que esse sucessor é único? Basta eu dizer que essa função é injetora. É a mesma coisa. Tanto faz dizer que todo número natural tem um único sucessor, como dizer que essa função definida por mim no item 1, no axioma 1, é uma função injetora. Certo? Daí, todo natural tem um sucessor e ele é único. Certo? Todo número natural tem um sucessor e ele é único. O conjunto dos naturais, ele começa de algum número. Ou, equivalentemente, o conjunto dos naturais tem um elemento mínimo. Certo? Vou deixar aqui um pouquinho. O conjunto dos naturais tem um primeiro número. Esse vai ser nosso terceiro axioma. Certo? Isso é a mesma coisa de dizer que existe um número, aí você pode chamar ele de 0 ou de 1, eu vou chamar de 1, tá bom? Para mim aqui, nessa minha história, o conjunto dos naturais está começando do 1, tá legal? Por causa desse terceiro axioma. Professor, o meu conjunto dos naturais pode começar do 0? Pode sim, tanto faz, se começar do 0 ou do 1. O que eu vou dizer no axioma 3 é que o primeiro número natural vai ser chamado de 1. No seu axioma, você pode dizer que o seu primeiro número natural é 0. Tá bom? Vou chamar de 1. E como é que eu escrevo isso? Existe um elemento que ele não é sucessor de ninguém, chamado 1.
existe um único natural chamado 1, que não é sucessor de nenhum natural. Ou seja, o que eu estou dizendo a você é que não tem ninguém atrás do 1. Tá bom? Estou dizendo isso. Não tem ninguém atrás do 1. Como se 1 fosse o ponto de partida do meu conjunto dos números naturais. É o primeiro número natural. Todos os outros são formados a partir dessa função, chamada função sucessor. Isso não tem fim. E cada sucessor desse é único. Ou seja, essa função é injetora. Tá? Esses 3 primeiros axiomas, eles fazem você enxergar para aquele conjunto dos naturais com naturalidade. E você consegue até entender cada um deles a partir da exibição dos seus elementos. O axioma 4 e último, ele é conhecido como axioma da indução. Eu não falei intuição, falei indução, certo? Que é o nosso axioma 4. O que é que ele diz? O axioma 4 vai dizer o seguinte para a gente. Se você tem um subconjunto dos números naturais, de modo que o 1 pertence a esse subconjunto, e se você pega todos os números daquele subconjunto e eles sempre apresentam seus sucessores, esse conjunto, ele é o próprio natural. O que eu quero dizer com isso? Seja X um subconjunto dos números naturais, certo? Então, imagina que X é um subconjunto dos números naturais. Se 1 pertence a X, 1 é o primeiro elemento, certo? Se 1 pertence a X e para cada N pertencente a X implique em N-1 também pertencer a X, para cada N natural, para cada N pertencente a X, implique em N mais 1, que é o Sn, também pertencer a X, então, esse subconjunto, na realidade, é o próprio conjunto dos naturais. Esse quarto axioma, ele está querendo dizer para a gente o seguinte: se o elemento 1, que é o primeiro elemento, pertence a esse subconjunto, e se todos os números que estão no conjunto X possuem também seus sucessores no próprio conjunto, esse subconjunto tem que ser o próprio conjunto dos naturais. Não tem como ser diferente. Ele não consegue ser menor do que os naturais. Se eu inventar de pegar um subconjunto dos naturais que contenham todos os seus sucessores, eu sempre vou acabar que esse conjunto vai ser o próprio conjunto dos naturais. Certo? E esse axioma, ele é conhecido como o axioma da indução. Um axioma indutivo. E é a partir dele que a gente vai gerar um argumento para aquilo que eu coloquei agora há pouco. Para aquela propriedade que eu escrevi agora há pouco aqui, em que a gente vai tentar provar que aquilo ali é verdadeiro para todos os números naturais.
E esse tipo de demonstração que envolve propriedades com números naturais recebe o nome de demonstração por indução finita. Não sei se vocês já ouviram esse nome. Demonstração por indução finita. É um tipo de demonstração matemática em que a gente comprova que determinada propriedade aplicada aos números naturais vale para todos os naturais. Então, o axioma de Peano, do Giuseppe Peano, tem essa intenção de formalizar o conjunto dos números naturais, e esse quarto axioma vem caracterizar o conjunto dos naturais, amarrando ele à definição de sucessor. É o conjunto que contém todos os seus sucessores. O conjunto dos naturais. Conjunto que todos os sucessores pertencem a ele. Até aí alguma pergunta, gente? Sobre esses 4 axiomas? Vou fazer uma pergunta. Tranquilo até aí, né? Pois é, essa é a apresentação dos famosos axiomas de Peano. Tá? O primeiro garante a sucessão de todos os números, né? O segundo garante que essa sucessão ela é única, todo número natural tem um único sucessor. O terceiro indica que isso começa em determinada posição, começa em determinado número, no caso 1. E o quarto e último é o nosso axioma indutivo. Que, na realidade, quando ele montou esses axiomas, o quarto era a intenção dele, né? Dada a necessidade de procurar um argumento que justificasse algumas propriedades que valem para o conjunto dos números naturais. Certo? E aí, gente, evidentemente, esse é o grande objetivo desse nosso capítulo, trabalhar demonstrações por indução. Esse nosso terceiro e penúltimo capítulo, né? Trabalhar demonstrações por indução. A gente tem que sair dessa disciplina. Você pode sair com boas noções de conjuntos, sabendo o que é uma proposição, sabendo que existem conectivos lógicos e tal. Isso aí são noções. Mas isso aqui, que é uma coisa muito exclusiva nossa, matemática. Quando eu falo exclusiva nossa matemática, é porque os axiomas de Peano não tem um outro local em que vai apresentar ou discutir com você. Certo? Você vai estudar cálculo, cálculo se vê em outros cursos, você estuda lógica em outros cursos, você estuda conjuntos em outros cursos, mas isso aqui, só em matemática. É uma coisa meio que exclusiva nossa, certo? Fazer demonstrações por indução matemática, uma coisa bem particular do matemático em si. Tá? Então, nossa disciplina, a primeira coisa que vocês estão estudando, que é exclusividade do curso de matemática. Tá? E eu vou colocar a apresentação desse famoso método de demonstração chamado método de demonstração por indução finita. Eu posso apagar esse lado, gente? Dos 2 primeiros axiomas. Esse lado aqui pode ser apagado? Pode. Beleza.
chama-se princípio da indução finita. Muita gente conhece isso aqui pela abreviação das iniciais, tá? P e F, o famoso PIF. Princípio da indução finita. O princípio da indução finita é uma espécie de demonstração matemática que é munido de dois passos. Ele serve para quê? Ele serve para fazer demonstrações de propriedades que envolvem o conjunto dos números naturais. Certo? Vamos fazer essas primeiras anotações? Com a intenção colocar melhor. Com a motivação de demonstrar propriedades válidas para os números naturais o princípio da indução finita, eu vou chamar de PIF, tá bom? O princípio da indução finita é composto por dois passos. E isso é uma notícia boa, que é como se você tivesse uma receita para fazer essa demonstração. Ela vai ser sempre do mesmo jeito, certo? O primeiro passo, eu vou chamar para vocês de passo inicial. Ah, professor, vai ser o passo inicial e o passo final? Não. Vai ser o passo inicial e o passo indutivo, certo? O primeiro passo que a gente chama de passo inicial é aquele em que você vai comprovar que o número 1, que é o primeiro elemento do conjunto dos números naturais, participa daquela propriedade. O passo inicial, você vai mostrar colocar assim, ó, é mostrado que para n igual a 1, a propriedade a ser demonstrada é verdadeira. Certo? Então, o passo inicial é esse. Você vai se convencer de que o número 1 participa daquela propriedade. Se isso não for verdade, você já descarta. Já diz que não está correto. Que aquela propriedade que você tentaria demonstrar, ela não vale. Certo? A primeira coisa é que a propriedade tem que valer para o número 1. E o segundo passo, e último, né? São só esses dois. E o segundo e último passo, vou chamar aqui de passo indutivo.
passo indutivo. Aqui eu tive o passo inicial. E aqui o passo indutivo. Esse passo indutivo geralmente é conhecido como o passo mais complexo. Passo que você vai ter que dispor de algumas habilidades para poder conseguir apresentá-lo com sucesso, né? O passo indutivo, ele é formado por uma implicação lógica. Uma implicação lógica, você deve lembrar, que é uma estrutura lógica verdadeira, munida do conectivo se então. Se alguma coisa, então outra coisa. Se uma proposição P, então uma proposição Q. Tá? Então, o passo indutivo, ele é formado por um se então, que diz o seguinte: se eu souber, aí eu vou chamar essa propriedade de P, tá bom? Se para N igual a K, a propriedade P é válida, então será também válida para N igual a K mais 1. Esse segundo passo é o passo que você vai admitir que a informação é verdadeira para N igual a um certo número natural K. Certo? Se você conseguir mostrar que essa propriedade também vale para o seu sucessor, você vai concluir a partir daquele axioma indutivo, aquele quarto axioma de Peano, você vai conseguir concluir que isso vale para todos os naturais, porque aquele axioma garante para a gente que se essa informação ela existe num subconjunto dos naturais, na realidade esse subconjunto se torna todos os números naturais. Tá? Então a gente vai admitir que para N igual a K, essa determinada propriedade é verdadeira. Então ela vai valer para N igual a K mais 1. Se eu conseguir provar isso, essa implicação, esse então, se eu conseguir provar essa implicação lógica, eu consigo fechar a minha demonstração por indução. E aí eu bato o martelo e digo, aquela propriedade ela é verdadeira para todos os números naturais. Esses são os dois passos que a gente vai utilizar para essa demonstração por indução. E aí, no momento tão esperado, a gente vai fazer a nossa primeira demonstração por indução, agora. Tá? Por exemplo, bem simples. Bem simples, bem simples. Eu vou pedir para a gente demonstrar uma coisa, inclusive, que a gente já conhece. Estou dizendo a gente arriscando aí, pensando que você também já conhece. Tá? Uma propriedade dos números naturais. Mostre que 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais até N. Vou escrever aqui no meio aqui, que fica melhor para visualizar. 1 mais 2 mais 3 mais 4 até N. Isso é igual a N
que multiplica n mais 1 sobre 2. Para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais. Você consegue fazer a demonstração dessa propriedade de outras formas. Não precisa ser por indução finita, certo? Mas a indução finita é uma das maneiras que garante que isso aqui é verdadeiro. E existem propriedades que envolvem aí os conjuntos dos números, o conjunto dos números naturais, em que só a indução consegue lhe convencer com sucesso de que aquela propriedade é verdadeira. Então, como é que a gente faz a demonstração disso? É importante primeiro você se convencer de que de fato isso é verdadeiro. Tá? Eu posso apagar isso aqui, gente? Esse lado inicial aqui? Pode. Valeu. Eu sempre estou perguntando, porque se eu passar direto e perguntar, às vezes você fica só visualizando e não anotou, coisa desse tipo. E tem muita gente que acha importante anotar na hora, né? Por isso que eu sempre estou perguntando, tá? Pessoal, primeiro eu vou me convencer de que isso aqui é verdadeiro. Certo? Olha só. Se n é igual a 1, significa dizer que eu vou ter apenas a primeira parcela. Se n é igual a 2, significa que eu vou ter as duas primeiras parcelas. N igual a 3, as três primeiras parcelas. N igual a 4, as quatro primeiras parcelas, e assim vai. Certo? Para n igual a 1, significa dizer que do lado esquerdo eu só tenho uma parcela. E do lado direito ficaria quem? 1, que multiplica 1 mais 1 sobre 2. Todo mundo concorda que isso aqui é verdadeiro? Que isso aqui, essa continha de fato dá 1? Se fosse para n igual a 2, seria assim, 1 mais 2, aí o n eu uso como 2. 2, que multiplica 2 mais 1 sobre 2. Isso também é verdadeiro, não é? 1 mais 2, de fato, dá isso aqui, ó. Para n igual a 3, gente, 1 mais 2 mais 3, aí eu usei 3 parcelas do lado esquerdo, e do lado direito eu vou colocar n igual a 3. Fica 3, que multiplica 3 mais 1 sobre 2. Certo? Será que isso é verdade? Isso aqui é 6, isso aqui é 3 vezes 4, 12, por 2, 6. Também está certo. Olha aí. Para n igual a 1, deu certo. Para n igual a 2, deu certo. Para n igual a 3, deu certo. Para n igual a 4, dá certo. Para n igual a 5, dá certo. E será que isso dá certo para todos os naturais? Ou seja, a partir de hoje, jamais você pode simplesmente apresentar algumas informações estatísticas e concluir que aquela propriedade vale para todos. Tá bom? Você tem que ter um argumento mais convincente, como esse, por exemplo, que a gente vai fazer agora. Então, aqui foi só aumentando a fé na propriedade. Para n igual a 1 deu certo, para n igual a 2 deu certo, para n igual a 3 deu certo. Aí ficou a pulga atrás da orelha. Será que vale para todos os n's? Então, eu vou começar a minha demonstração por indução. Tá? Uma recomendação que eu lhe dou é o seguinte: toda vez que você for fazer uma demonstração por indução, avise no início, no seu texto,
Você vai começar a fazer um texto com a demonstração. Então, você começa assim, ó. Faremos a demonstração por indução, ou por indução finita, certo? Quando você anuncia, o leitor, a pessoa que está olhando aí o seu trabalho, fazendo a leitura, ele já sabe, já espera esses dois passos. Já espera que você faça o passo inicial e faça o passo indutivo, certo? Porque é uma coisa que todo mundo faz da mesma forma. Tá legal? Então, eu vou começar. Esse aqui foi só aumentando a fé na propriedade, né? Então, eu vou começar a demonstração, tá bom? Vou apagar isso aqui. Eu vou, inclusive, escrever o texto que eu preciso que você se acostume a escrever da forma que eu vou colocar agora. Façamos a demonstração. Por indução. Então, o que eu fiz? Já apresentei um método que eu vou utilizar para fazer essa demonstração. Certo? E aí, quando você apresenta isso, você já está informando que vai começar a mostrar dois passos. O passo inicial e o passo indutivo. Tá? Então, você pode, inclusive, dividir em escrever o nome do passo. Passo inicial, então, o primeiro passo. Certo? Vou colocar passo inicial. O passo inicial é você verificar que essa propriedade vale para n igual a 1. Tá bom? O passo inicial é esse, verificar que essa propriedade vale para n igual a 1. Não precisa você escrever, vamos verificar que a propriedade vale para n igual a 1. Porque quem está lendo sabe como é o passo inicial, pelo menos para saber. Como é o passo inicial, sabe que você vai testar para n igual a 1. Certo? Então, você simplesmente vem aqui, do lado esquerdo, você pega uma parcela. Professor, quando for soma, assim, n igual a 1 significa a primeira parcela apenas? Primeira parcela apenas. Você vai escrever o lado esquerdo, apenas uma parcela, e do lado direito, você vai tomar n igual a 1. Né? Para n igual a 1. Do lado direito, você vai escrever 1, que multiplica 1 mais 1 sobre 2. E você vai comprovar que isso de fato é verdadeiro. Geralmente, esse passo inicial ele é óbvio, ele é evidente. Quanto é que está isso aqui? 1. Então, ok. Então, basta escrever aqui na frente um ok. Tá? Então, o passo inicial foi satisfeito. Agora vem o passo indutivo. Ei, como é o passo indutivo, hein? Você vai admitir que isso é verdade para n igual a k. E a partir dessa informação, você vai querer mostrar que isso também é válido para n igual a k mais 1. Certo? Então, o passo indutivo vai ser que essa propriedade, gente, você pode chamar de P de n. Uma propriedade que vale para todo n. Né? Então, vamos colocar assim. Primeiro, admitindo como
verdade. Como verdadeira. Para n igual a k, queremos mostrar que também será verdadeira para n igual a k mais 1. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever essa informação aqui no lugar de n colocando k, certo? Essa informação é que 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até n, aí no caso, no lugar de n eu estou colocando k, até k, isso vai ser igual a k que multiplica k mais 1 sobre 2. Certo? E sabe o que é que eu quero mostrar que é verdadeiro? Isso aqui eu estou admitindo como verdade, tá bom? Eu quero mostrar que é verdadeiro que quando esse último termo for k mais 1, no lugar de k vai ter k mais 1, no lugar de k vai ter k mais 1. Certo? Então eu quero comprovar de que se esse último termo for k mais 1, aqui vai ter k mais 1 e aqui vai ter k mais 1. E para que o último termo seja k mais 1, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou somar aos termos da equação k mais 1. Se eu somar dos dois lados k mais 1, olha o que eu vou encontrar. Vou ficar com 1, mais 2, mais 3, até k. Aí eu estou somando de um lado e do outro quem? K mais 1. Isso é igual a k que multiplica k mais 1 sobre 2 mais k mais 1. Todo mundo entendeu o que eu fiz até agora? O que eu fiz até agora foi pegar aquilo que eu admiti como verdade e somei de um lado e do outro k mais 1. Do lado esquerdo era exatamente o que eu queria que acontecesse, que o último termo fosse k mais 1. Aí será que essa continha aqui, ó, será que essa continha vai significar essa expressão no lugar de k colocando k mais 1? Se isso acontecer, a minha demonstração está encerrada. Tá? Vou precisar apagar aqui para finalizar. O meu lado esquerdo, ele não vai ser mexido mais. Certo? Vai continuar do jeito que está. 1 mais 2 até o k mais 1. E o lado direito vai ficar assim. Eu vou tirar o MMC. Dá 2, né? Aí 2 por 2, 1. 1 vezes k que multiplica k mais 1 dá k. Multiplica k mais 1. Aí embaixo desse k mais 1 tem um 1. Então vai ficar ó, 2 por 1, 2. Vezes k mais 1 dá 2 que multiplica k mais 1. Tá? Vocês estão percebendo que k mais 1 aparece aqui e aqui?
posso colocar ele em evidência. O lado esquerdo eu vou repetir. E o lado direito eu vou colocar o K mais 1 em evidência. Vai ficar K mais 1, que multiplica K mais 2. Isso sobre 2. Aí sabe o que é que eu quero? Eu quero que essa expressão seja essa daqui, no lugar de K, colocando K mais 1. Opa, aqui já está. E aqui também, é só no lugar de K eu escrever K mais 1. Olha como vai ficar. 1 mais 2 mais K mais K mais 1 igual. K mais 1 vezes. Aí, no lugar de K mais 2, eu vou escrever K mais 1 mais 1 sobre 2. Aí, eu quero que você compreenda o seguinte. No lugar de K, está quem? K mais 1. No lugar de K, está quem? K mais 1. O resto está igual. Mais 1 sobre 2. Isso significa dizer que eu consegui fazer com que, ao ficar o último termo igual a K mais 1, do lado direito, onde tinha K, ficou também K mais 1. Com isso, a nossa demonstração fica encerrada. Como queríamos mostrar. Então, esse aqui, ó, começa aqui, viu? Essa aqui é a demonstração daquela propriedade usando a ideia da indução finita. E é esse tipo de demonstração que eu vou querer que a gente faça a partir de agora. Então, a gente vai começar a ter várias quartas-feiras treinando essa parte de demonstração por indução finita. Certo? Tem uns vídeos de demonstração por indução finita que eu vou indicar para vocês no grupo lá, tá bom? Indicar para vocês no grupo de um cara muito bom, ele faz parte do PIC. O PIC é o Programa de Iniciação Científica para ensino médio, e também tem um pouquinho de indução finita lá nesse processo de aulas que ele colocou no YouTube. E eu vou colocar o link para vocês, tá? Muito, muito bom mesmo. Beleza, gente? Então, hoje a gente viu que o raciocínio indutivo, ele é prejudicial, porque você, a partir de poucas informações, quer generalizar uma situação, e isso é incoerente, certo? Geralmente, você toma decisões erradas, incorretas. E aí, a gente apresentou hoje um método chamado método da indução finita, né? Tivemos a apresentação dos axiomas de Peano, que ali é fantástico, tem que saber de cabeça aqueles axiomas, certo? E esse princípio da indução finita, que é um método eficaz para você fazer demonstrações de propriedades que envolvem o conjunto dos números naturais. Tá bom? E aí eu fico por aqui, por hoje é só. Terminei suas anotações, dei aquele print. E sexta-feira a gente tira uma horinha para tirar as dúvidas lá daquela lista, tá bom? Tá legal? No mais, cheiro para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Até sexta, professor. Até, se Deus quiser.